Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Que Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou o Rafik, estou aqui acompanhado da minha digníssima noiva. Olá, eu sou a Catarina, como se já não soubesse os nossos nomes. Sim, mas nós normalmente não nos apresentamos, não é? Pois é. E nós não sabemos quem é que, ou seja, se as pessoas vão ver os vídeos ou ouvir em sequência, portanto acho que temos que apresentarmos todos os episódios. Está bem, tens razão. A partir de agora vamos apresentar-nos sempre então. Como é que foi a tua semana? Olha, foi uma boa semana. A tua primeira semana de desempregada, não é? Sim, com muita coisa para fazer, mas pronto, é assim a vida. Boa. Apesar de não estar a trabalhar, arranjei sempre imensa atividade. Tipo arrumar a casa, acaba. Uma confusão. Muito bem. Entretanto, já tive a minha live, não é? Com o Filipe e com o Marco. E já sabem um bocadinho mais do projeto que estou a desenvolver com eles. Hoje, neste episódio, ou seja, no dia em que sair este episódio, dia 24 de janeiro, vai haver outra live, às 21 horas, e com outro convidado que faz parte do projeto, que é o Jorge Coutinho. Portanto, espero que vocês também lá, não é? E agora aquela cena de youtuber, não é? Não nos esquecer. Não é? Ah, sim, então, malta. Já para quem ainda não segue, Okay, subscrevam o canal, ok? No YouTube. Ativem o sininho para não perderem nada do que acontece. Nada, não podem perder. E acontece muita coisa. Exato. E façam gosto, Sim. não é? Para o YouTube perceber que vocês gostam. Sim, e para entregar o conteúdo a mais pessoas e dar mais relevância aqui à revolução que começámos no último episódio, não é? Sim. Literacia financeira. Hashtag literacia Não, financeira. hashtag rico casal Igual a literacia financeira. É isso. Mas olha, na sequência então da questão da literacia financeira e também estamos aqui no início do ano, estamos praticamente no final do primeiro mês do ano, vamos falar de erros, não é? Ou seja, Daí a nossa cor. Eu mais viva e tu com um bordeaux, não é? Sim, posso dizer que sim, se as cores quiserem dizer isso. Não é? Mas falar de erros, não é? Ou seja, quais foram os erros que nós fomos cometendo ao longo da nossa vida, em várias vertentes da nossa vida. Sim, não só financeira. Não só financeiros, poder partilhar aqui um bocado a visão de que os erros são normais, não é? E que acontecem, mas o melhor dos erros é poder aprender com eles, não é? Ou seja, poder fazer diferente, não é? Sim, eu até queria deixar aqui um disclaimer, que é os erros que eu vou falar aqui agora, que vou partilhar relativamente ao meu percurso, eu não considero que sejam propriamente erros de que eu me arrependa. Foram direções no caminho que eu fui tomando e que eu considero que foram contribuindo para o momento em que estamos agora, para o momento em que eu estou agora e do qual eu me orgulho e acho que estou bem. Portanto, lá está. Podia ter tomado outras decisões e daí estar a classificá-las como erros, porque se calhar podia estar melhor, mas acho que o caminho, lá está, foi uma direção no caminho e levou-me a onde estou agora e estou bem. É esse disclaimer que eu queria fazer. Acabou o episódio agora. Era só isto. Não, porque imagina, existem erros, estava-me a lembrar, por exemplo, um erro que eu cometi uma vez de me ter enganado no caminho, a caminho do casamento de uma amiga minha, e eu era madrinha e acabei por atrasar as madrinhas todas para o casamento. Okay. Ou seja, tipo, sei lá, o casamento começou para aí 20 minutos ou 30 minutos depois porque eu cometi um erro, eu enganei-me no caminho e as madrinhas atrasaram-se todas. Isso é um erro do qual eu me arrependo e gostava que não tivesse acontecido. Okay. É mais isso, gostava que não tivesse acontecido. Mas eu acho que o mais importante também da partilha aqui dos erros é poderem, tipo, imagina, é podermos partilhar erros que gostávamos que outras pessoas, ao ouvirmos, não cometessem os mesmos erros. Portanto, essa do casamento, ok, faz sentido, mas não é algo replicável, não é? Ou seja, não podes voltar atrás. Sim, e é algo teu, não é? Ou seja, imagina, não estamos a falar, por exemplo, de um erro como endividei-me numa determinada circunstância e, portanto, eu não quero que vocês cometam o mesmo erro que eu. E é um bocado essa a visão, não é? Ou seja, trazer aqui erros que possam acrescentar
valor, no sentido de quem estiver a ouvir, quem estiver também a ver, possa ouvir e dizer assim, ok, se eu me deparar com uma situação destas, eu já sei que o Rafa e que a Catarina erraram e qual é que seria o caminho alternativo, e já pode estar mais alerta para isso. Não é? Faz sentido? Sim. Bom. Então queres começar? Sim, começando se calhar pelo uma fase mais jovem da nossa vida, não é? Acho que um dos erros que eu cometi foi não ter trabalhado nunca, por exemplo, nas férias. Ok. Acho que me tinha dado mais traquejo, mais noção do que é a vida real. Pronto, eu um bocadinho, acho que tive noção disso, se calhar um bocadinho mais tarde, e até para compensar isso, o que aconteceu foi que entre a licenciatura e o mestrado eu estive a trabalhar. Pronto, decidi parar ali um bocado para trabalhar durante 6 meses e de facto para mim isso foi muito bom. Não consigo dizer que o que eu aprendi tecnicamente me possa ter ajudado na vida, mas tive uma série de lições que me ajudaram depois mais à frente, e acho que podia ter antecipado isso e ter pequenos trabalhos no verão, trabalhar na loja, várias coisas que acho que o verão dos adolescentes e das crianças tem 3 meses, em 3 meses podia ter dispensado 1 mês e meio, por exemplo, ou 2 meses para trabalhar, e podia-me ter ajudado muito. Na altura não tinha tanto essa consciência de como era importante, de facto sabia bem 3 meses de férias, né? E portanto, não havendo essa consciência, nunca me lembrei sequer dessa hipótese, também porque não tinha mais pessoas à minha volta a fazer isso. Okay. Acho que foi isso. Normalmente as pessoas associam muito o trabalho à necessidade. Eu trabalho porque eu preciso trabalhar, não é? Okay. E como não havia essa necessidade, pronto, não se colocou. Boa. Essa colocação é muito boa, ou seja, as pessoas associam o trabalho à necessidade, não é? E a verdade é que o trabalho em si não tem que ser propriamente por necessidade, mas por crescimento, por evolução, não é? Sim. E é isso que um bocado estás a dizer, que é, tu podias ter adquirido uma vivência diferente, uma outra visão do mundo, se tivesses começado a trabalhar nessa altura. E falaste daí de outra coisa, que foi a importância do ambiente, que é, se tu não estás num ambiente em que outras crianças, outros adolescentes nessa altura trabalhassem, não é? Tu provavelmente não o vais fazer, não é? Sim. E por isso fizeste-me lembrar um bocado aquilo que nós falamos de os nossos filhos no verão vão vender, sei lá, pulseiras e coisas do género. Isso é uma forma de trabalhar, uma forma de os colocar num ambiente de venda, de por desafio, exemplo, não é? Desafio. Porque existem imensos desafios quando trabalhas, não é? Sim. E ganham aquilo que estamos a dizer, que é soft skills. Sim. Não é? Eu nessa fase, e se calhar partilhando aqui uma situação minha, eu nessa fase da adolescência, provavelmente, adolescência até um bocadinho antes, que é, provavelmente o erro que eu cometi, ou que eu hoje olhando para trás podia ter sido diferente, foi um bocado aquela questão de, a minha mãe às vezes dava-me uma mesada, e eu pegava e eu estourava a mesada toda, não tinha conselhos de poupança. Então basicamente o que eu fazia a mesada era para gastar, e era mesmo tipo isso, não é? Ou seja, isto é para tu gastares esta semana, não é? E portanto era o que eu fazia. Já agora uma dúvida, essa mesada que a tua mãe te dava também era, por exemplo, para os lanches? Sim, era para os lanches, os lanches, não era uma mesada para eu me orientar. E por isso é que se calhar é um bocado isso que é. O conceito era para os lanches, era eu vou receber uma determinada comida, não é? Dinheiro para comprar comida na escola. Se calhar por isso é que tu encaravas que fosse para gastar, não é? Sim. Porque também tinhas que comer, não é? Sim, mas não tinha propriamente, porque eu podia levar lanche de casa, não é? Mas só que depois, como tinha esse dinheiro, eu gastava. Sim, é aquela questão do fácil, não é? Exato. Era mais fácil comprar e até preferias, né? Comprar se calhar um croissant com chocolate do que levar um pão com fiambre de casa, não é? Sim, e havia outra coisa que eu lembro perfeitamente, que a minha mãe, nós, miúdos, né? Eu e os meus amigos, tínhamos um evento que era ir ao Freeport ou ao Campera. Então basicamente, havia uma altura do ano, não sei se sabem o que é o Freeport ou o Campera, mas basicamente são outlets. Mas iam ao Freeport ou ao Campera? Iam um ao outro. Na altura eu acho que não havia Freeport, portanto era ao Campera, íamos até ali ao Oriente, apanhávamos o autocarro, gratuito, não é? Para o Campera, íamos lá, com o dinheirinho todo, não sei o quê, a minha mãe dava-me um determinado dinheiro, determinado valor, e eu ia e gastava.
fatos de treino e sapatilhas e coisas do género. Sim. Pá, e eu hoje olhando para trás, efetivamente não fazia muito sentido, porque embora naquele contexto fizesse, porque era roupa e a roupa tinha um determinado significado, mas hoje em dia, na educação do meu filho, eu vou procurar que ele não tenha essa necessidade a ser colmatada ou ser preenchida por esse comportamento de consumo. Não é? Sim, eu acho que mais importante do que essa questão de consumir, enfim, desenfreadamente até, é saber que, ok, os teus pais estão-te a dar um dinheiro, mas não é para gastar tudo. Exatamente. Guarda uma parte. Exatamente. Não é? Sim. Até podes gastar uma parte, aquela questão que, pronto, que fazemos com o nosso salário, não é? Claro. Gastamos uma parte, mas guardamos outra. Exatamente. Eu acho que é importante ter logo essa ideia colonizada, ou por semanada. Sim. Eu acho que esse aí seria algo que eu tinha feito diferente. Tinha feito mais poupança, mas também voltamos sempre à mesma questão, que é a questão do ambiente e das referências. A referência que eu tinha era o dinheiro é para gastar. Não tinha a referência de que, ok, eu gasto depois de poupar. E portanto, esse erro que eu tive na minha vida leva-me a que eu pegue nesse erro e tenha aprendido, e eu vou introduzir esses conceitos nos meus filhos, nos nossos filhos, não é? Sim, mudando aqui um bocadinho o tema, ou seja, passando de financeiro para outras coisas não financeiras, eu acho que outro erro que eu também fiz ainda nesta idade mais tenra, foi o facto de não ter procurado um desporto que eu efetivamente gostasse. E porquê é que isto aconteceu? Eu ainda fiz alguns esportes, fiz basquete e ténis. O ténis eu fiz durante muito tempo, mas depois também havia... Eu continuo com esta dúvida, que é... não sei porquê, mas vais explicar. Que é, eu não sei o que é preferível, se é preferível insistir num desporto até tu te gostares porque estás-te a tornar melhor nele, porque, enfim, treinas tanto, não é? Tu já estás a tanto tempo a treinar aquilo que acabas por te tornar melhor e, portanto, acabas por gostar porque és bom, não é? Ou se é preferível expor-te a vários desportos até encontrares aquilo que tu gostas e depois também és bom porque gostas, não é? No meu caso, o que aconteceu foi que, de facto, pronto, eu fiquei há algum tempo no ténis, não era boa. Mas também lá está, também não acho que estava o suficiente, tipo, foi um bocado naquela de, olha, estou no ténis, preciso fazer um desporto, estou aqui, pronto, tenho aqui alguns amigos, divirto-me suficientemente e, portanto, a coisa vou ficando, pronto, foi um bocado isso. Acho que, se calhar, pelo menos no meu caso, o que devia ter acontecido era que eu devia ter procurado mais, devia-me ter exposto mais a mais desportos, em vez de ter ficado naquele. Sim. Tu tens um exemplo completamente diferente do meu, não é? Sim, eu pratiquei desporto praticamente sempre, e embora tenha começado a não ser bom, não é? Porque efetivamente era um facto, não era um miúdo com muito potencial, aconteceu um bocado isso, que foi o facto de eu treinar constantemente, levou-me à melhoria, né, ao progresso, e levou-me a ser bom dentro dos meus limites pessoais, não é? O que é que foi diferenciador e porque é que eu acho que pode ter sido o fator de não teres encontrado o teu desporto? É, mais uma vez, a questão do ambiente, que é, existe um especialista em alta performance, que é o Joel J, que ele diz muito isto, que é, uma criança não gostar de desporto não faz sentido, porque fazer desporto é brincar. Sim. Não é? Ou seja, ou todas as crianças gostam de brincar naturalmente, não é? Portanto, é normal que uma criança goste de desporto. Se não gosta daquele desporto é porque o professor não está a encontrar a melhor forma de o ensinar. E, portanto, o professor é que não é bom, provavelmente. Achas que é o problema do professor? Numa fase tenra, pelo menos segundo a teoria dele, é isto. E de alguma forma faz-me sentido, porque é verdade, ou seja, todas as crianças gostam de brincar, não é? E brincar, fazer desporto numa fase inicial é brincar. Portanto, dizer que eu não gosto de brincar é um bocado contrassenso com uma criança, não é? O professor é que tem que arranjar maneira de tornar divertido o processo de brincar no desporto. O fator ambiente, eu acredito que é o mais importante, que é como é que tu te sentes naquele grupo, naquele desporto, como é que tu te vês, qual é que é o entusiasmo que te dá tu ires para aquela hora de desporto. Sim. Não é? E foi isso que eu senti, que é,
eu deixar de praticar atletismo, para mim não era deixar de correr, era deixar de estar com aquelas pessoas. Pois. E o estar com aquelas pessoas implicava correr. E portanto, eu como corria, eu estava com aquelas pessoas, estava feliz com aquelas pessoas, com os meus amigos, eu ia evoluindo. E o maior parâmetro de felicidade é o progresso, não é? De gosto pelo desporto é o progresso, tu sentes que estás melhor hoje do que ontem. Sim. E isso vai-te criando o gosto e quase criando o vício pelo desporto. Eu acredito que o que possa ter acontecido nessa tua fase foi isso, ok, o grupo não era interessante o suficiente para ti e o desporto não era divertido o suficiente para ti. Sim, eu acho que pode ter sido isso, sim, porque de facto não posso dizer que o grupo não tenha sido interessante o suficiente, o que aconteceu foi que eu não estive sempre no mesmo grupo, ou seja, na verdade não havia um grupo, havia de vez, tipo, eram turmas, não é? E as turmas mudavam de dia para dia, portanto não havia essa ideia de grupo. Pois. No basquete, o que aconteceu foi que... Fizeste basquete? Tive um ano, ok? Tarada, já te contei isto. Eu sei, eu estou a meter Eu acho que era boa, mas pronto. Eu estou a meter contigo porque o teu irmão sempre diz isto, farta-se de rir e diz que tu não praticaste. Mas eu Tiveste para lá a pratiquei. brincar. Eu fiz jogos e tudo. Pronto. O que é que eu acho que aconteceu no basquete? Pronto, também só tive um ano, não é? E foi isso. Eu acho que foi porque também, quando eu cheguei, já tinha um grupo formado, já não era a mesma coisa, apesar de, pronto, até me lembro de algumas raparigas que estavam na equipa, não sei, tipo, não senti que a coisa, tipo, que me enturmei o suficiente para poder sentir aquele grupo. Ok. Acho que foi um bocado isso. Mas imagina, o que é que te fez ir para esse desporto? O que é que te chamou para ir para esse desporto? Foi exatamente porque tinha amigas na escola que eram boas a jogar basquete e que insistiram para eu ir, portanto eu era boa a jogar e elas reconheceram isso, percebes? Só que elas eram muito boas e então não estavam na mesma equipa que eu, não é? Eu estava na equipa C, elas estavam na equipa A. Estás a ver? Ok. Esse é o meu problema com os desportos coletivos. Estás a perceber? Ou seja, o facto de haver esse separatismo, não é? Faz com que exista quase uma castração à partida da vontade de evoluir. Não é? Porque imagina, um desporto individual, atletismo, por exemplo, entram todos para a corrida, todos juntos. Sim. E depois a corrida define quem fica em primeiro ou segundo. Sim. Nesse desporto, já alguém à partida diz que tu és bom ou não és bom. Não é o resultado que define o teu nível de bom ou não. Sim, mas acho que eu fui para a equipa C porque não me conheciam, não é? Não estou a dizer que não era, tiveste que era lá um boa. ano, não é? Sim, está bem, mas num ano... Pá, ok, pronto. Mas o que eu quero dizer é... Imagina, também tem... Eu acho que os desportos coletivos depois têm outra parte, que é... Tu podes não ser assim tão bom... O atletismo é igual. Não, porque tu tens a tua classificação pessoal. Sim, mas a tua classificação pessoal conta para a classificação da equipa. Aí é que está a questão. É que quando não conheces indicadores dos esportes individuais e dizes desporto individual, a pessoa interpreta como sendo algo perfeitamente individual. Mas não, eu sou um indivíduo que, pelo meu resultado individual, vou contribuir para o resultado do coletivo. Porque eu represento uma equipa. Mas eu estou num determinado escalão, infantis, por exemplo. Nós somos 5 da mesma equipa. O que fica em primeiro contribui com 1 ponto. O que fica em décimos contribui com 10 pontos. E a equipa que tiver menos pontos vai ter um determinado resultado na classificação da equipa naquele escalão. Okay. Embora exista um indivíduo que tenha ganho. Existe um indivíduo que tenha ficado em décimo. Ou seja, tu trabalhas para ti, mas no final o contributo para a equipa é o resultado. Exatamente. Okay, portanto, existe muito esse incentivo mesmo nos próprios treinos de haver um desenvolvimento de todos para o prol da equipa. Qual é que é a diferença? É que é o resultado que define se tu és primeiro, segundo ou terceiro, ou bom ou menos bom, e não alguém à partida que te seleciona e diz assim, não, tu vais para a equipa C, vais para a equipa B, vais para a equipa A. Estás a perceber? Acho que existe uma diferença grande. Estamos a desviar aqui do assunto. Sem dúvida. Vá. Não ter falado de desporto, pronto, ele desvia-se. Eu adoro desporto. Sim, mas é isso, eu acho que de facto cometi um erro relativamente ao desporto que ainda sinceramente não sei muito bem como é que se podia contornar, se era ter procurado outros desportos para além do ténis, porque lá está o ténis que eu ainda passei mais tempo, não sei muito bem o que é que podia ter feito. Acho que de facto não devia ter se calhar continuado no ténis e devia ter ido para outros até encontrar algum que um dia eu me entusiasmasse
Sim. mais. Olha, acho que podemos começar por não deixar de ver futebol em casa, que é Para quê? para o nosso filho começar a ganhar a cultura desportiva, não é? Para podermos depois... Mas ele tem cultura desportiva, não é preciso ser com futebol também, não é? Vá, nós vamos Mas chegar sim, mais. vá, Ana, o teu erro, conta aí, calma que foi. Deixa-me ver, na adolescência o meu erro, mas não foi propriamente erro, foi não ter feito Erasmus, ou seja, já estou a passar um bocado para a parte da faculdade. Sim, sim. Eu gostava de ter feito Erasmus na altura como eu trabalhava, não quis deixar de trabalhar e achei que era mais importante estudar e acabar lá a faculdade rápido e entrar para o mercado de trabalho e não considerei, ou seja, na minha cabeça fazer Erasmus era ir para outro país, divertir-me em vez de estar a estudar e despachar logo aquilo e ir fazer dinheiro. Então na minha cabeça era assim que funcionava. Já eras super focado nessa altura. Opa, sim, acho que é uma forma de pautei por aí, foi do género, e o feedback que eu tinha eu não conhecia ninguém que tivesse feito o Erasmus. Portanto, eu não tinha essa referência. Ambiente, exatamente, não tinha essa referência. E aquilo que eu ouvia era, primeiro, quem ia fazer Erasmus escolhia cadeiras fraquinhas para poder ter boas notas e ia sempre para países mais fáceis e só se falava de festa e copos e não sei o quê. Ok, mas eu acho que essa experiência... Eu concordo hoje. Sim. Naquela altura, com a minha cabeça daquela altura, o Rafik dessa altura, não teve esse discernimento. Teve o discernimento de, não, eu estou a pagar a faculdade, isto é para estudar e portanto eu tenho que estudar o mais rápido possível porque eu não quero estar a pagar mais um ano, sou eu que estou a trabalhar para pagar. E isto é entrar, sentar na sala de aula, aprender fazer os exames, fechar e ir-me embora. Sim. Isto aqui não é para andar aqui a brincar aos copos e não sei o quê. Sim. Hoje percebo que existe um valor nessa parte adicional, do convívio, do conhecer outras pessoas, dessa experiência internacional, de poderes aprender uma outra língua ou viveres numa outra língua e passares por isso. E, portanto, esse provavelmente foi um dos erros que hoje, se pudesse voltar atrás, corrigia, mesmo para este efeito, de que efetivamente há um valor acrescentado nessa componente. Sim. Por acaso é engraçado que, apesar do percurso ter sido diferente, o erro é parecido com o que eu ia dizer, o que eu ia dizer era que outro dos erros que eu cometi foi não ter tido uma verdadeira experiência internacional. E eu fiz Erasmus, como sabes, durante 6 meses. Porquê é que eu acho que não tive uma verdadeira experiência internacional? Para já, acho que para além do Erasmus devia ter tido outra experiência, se calhar mais nova. Lembro-me de amigas, de irmãs, de amigas minhas terem feito intercâmbio familiar, ou seja, elas iam viver com uma família noutro país durante 6 meses, um ano, pronto. Eu acho que essa experiência mais nova também acho que é muito enriquecedora. Mas depois, relativamente ao Erasmus, o que é que aconteceu comigo? Ok, eu vou de Erasmus, mas eu não vou de Erasmus para aquela baldaria que normalmente as pessoas vão de Erasmus. Eu vou de Erasmus fazer a coisa a sério. Então vou escolher uma universidade a sério. Ok, escolhi Barcelona, porque não é tipo aquela coisa na Letónia, sabe? Pronto, é uma coisa a sério. Agora as pessoas que estiveram na Letónia vão cair em cima de nós. Sim. Pronto, então fui para Barcelona e não escolhi cadeiras tipo fáceis, não, escolhi fiscalidade louca da vida. Fiscalidade, gestão financeira, já nem me lembro das outras. Pronto, auditoria. Ok. A auditoria por acaso até me correu bem lá porque era mais fácil. Mas pronto, eu adotei essa postura de, ok, eu vou de Erasmus, mas é para enriquecer efetivamente o meu currículo. E depois, o que é que aconteceu? Como de facto nós escolhemos cadeiras assim, macroeconomia também escolhemos cadeiras assim, todos escolhemos, foi eu e uma amiga minha, assim mais difíceis. Depois sobrava-nos muito pouco tempo. Se queríamos passar, não é? Sobrava-nos muito pouco tempo para a diversão. Tínhamos imensos trabalhos. Depois acabámos por ter a verdadeira experiência internacional, que efetivamente é o que interessa em Erasmus, não é? Claro. Pronto, e tenho pena disso, arrependo-me. Boa. Isso arrependo-me mesmo. Boa. E erros financeiros? Olha, assim o principal erro financeiro que eu acho que cometi foi mesmo no início do trabalho, quando comecei a trabalhar, não ter tido logo a consciência da importância que era poupar e depois de pegar nas poupanças e investir. Tenho pena de, lá está, é aquela conversa que já tivemos várias vezes, que é
não ter começado logo desde o início, a partir do momento em que recebíamos dinheiro, ter aproveitado logo o efeito dos compostos, ter tido uma consciência financeira relativamente ao dinheiro que nós recebemos. Tenho muita pena disso, de facto. Lá está, mais uma vez, e pegando no disclaimer que fiz no início, se calhar o facto de não ter tido essa consciência na altura fez com que agora eu fosse efetivamente responsável relativamente ao meu dinheiro. E na altura foi bom, tipo, aproveitar e gastar o dinheiro todo e enfim, pronto. Mas que se tivesse começado mais cedo também agora se calhar não estava... Pronto, já estava com uma idade da reforma mais próxima do que estamos. Sim, eu acho que... Assim, e tu disseste isso e ouve-se muitas vezes isso, que tá bem, mas se tivesses começado a poupar não sei o quê, não tinhas vivido aquilo que tu viveste. Eu sinceramente eu acho que isso é um consolo de consciência. Pois, se calhar é isso. Porque a verdade isso é quase dizeres que é fazer uma associação direta, que é, então, ter consciência financeira não te permite ter diversão. Porque o que é que tu fizeste nessa altura? Foi divertir-te. Tu divertiste, viajaste. Sim. E ter consciência financeira não impede isso, não é? De viajar, sim. Não é? Sim, ou seja, tu sim. viajarias se calhar a mesma coisa, mas de forma diferente. A questão é, tu se calhar não gastarias em coisas que não te traziam também felicidade na altura. Sim. Era só gastar por gastar, não é? E isso eu acredito que não é propriamente uma diversão, porque a diversão não estava aí. A diversão estava em sair à noite e beber os teus copos, e tudo bem, não é? Mas cara não estava em nem sequer preocupares em ter consciência de, sei lá, de gastar em... Sim, ser inteligente, sim, exatamente, dinheiro, fazer escolhas, sim. fazer melhores escolhas, sim, não é? Sim, é aquela coisa de... Havia alturas em que tu comprava roupa que depois nunca usava. Exatamente. Isso é completamente burro, não é? Sim. E isso não é propriamente uma experiência que tu hoje olhas para trás e que isso foi valeu muito a pena. Pá, se eu tivesse ganho consciência financeira não tinha comprado aquelas roupas que me deram tanta felicidade e nunca usei. Exato. É? Sim. Ou seja, sim, é verdade. Eu quando ouço isso faz-me sempre um alerta na cabeça que é, ok, está à procura do consolo de consciência, sabe que não foram boas decisões e usa o disclaimer. Mas acredito que é possível, não é? E nós falámos disso no último episódio, que é, provavelmente se tivesses tido conhecimento, ou seja, se tivesse dado a pesca, ou seja, a cana de pesca, não é? Tinhas tido outro tratamento do teu recurso financeiro que não te ia tirar de todo essa diversão e essa felicidade, mas hoje estarias bem melhor. Não é? Pois, sim, é verdade. Até tu, que erros financeiros é que tiveste mais? Sim, olha, eu tenho aquele erro financeiro que eu acho que é o erro da maior parte das pessoas que começam a investir, que é o arrependimento de não ter começado mais cedo. Certo. Não é? Mas isto dizendo o quê? Dizendo que efetivamente tenho o arrependimento de ter tido consciência da minha componente financeira, que era importante, mas não queria saber. Eu, na altura, eu até sabia que era importante poupar, mas era mais importante viver. Sim, não é? ok, eu também tinha noção que era importante poupar, sim. Então, acho que toda a gente tem, não é? Sim, mas não percebe efetivamente o poder. Exatamente. Sim. E portanto eu diria que esse foi um dos principais erros, não é? Ou seja, ter tido tipo a questão quase do chapa ganha, chapa gasta, não é? Então se o Marcelo Rebelo de Sousa fazia, porque é que eu não poderia fazer, não é? O Marcelo Rebelo de Sousa diz que a chapa ganha, chapa gasta, sim. Não sabia disso. Depois mostro-te a entrevista. E, por exemplo, para mim era tipo uma normalidade e isso, como é óbvio, foi um erro. O outro erro financeiro foi efetivamente ter comprado o carro que comprei. Pois. Já partilhei aqui em vários episódios, eu basicamente comprei um carro de 20 e tal mil euros e financiei durante cerca de 9 anos, ou o que era, Sim. e tinha uma prestação que cabia no meu salário, mas era um valor que não me permitia ter margem de poupança, não é? Muita margem de poupança. E depois tinha outra coisa que é, são 9 anos. Nós temos muito, quando somos jovens, temos muito aquela questão da preferência temporal, que é não ligamos ao tempo, ou seja, achamos que o tempo que vai passar rápido, não é? Por exemplo, tu dizes vida são 2 dias e coisas do género. Sim. E para mim 9 anos na altura era 9 anos. Sim. Isto passa num instantinho, não sei o quê. E quando tu paras a pensar hoje em dia... Se calhar se não tivesses vendido o carro ainda estavas a pagar, não é? Estava certamente, não é? Estava certamente. Portanto, foi um erro descomunal por falta de literacia financeira e por dar mais ênfase à minha componente emocional do que à minha componente
Sim, e ao agora em vez de ser ao Exatamente. depois. Exatamente. Portanto, depois aprendi, depois ganhei consciência e corrigi, não é? E é possível corrigir. Nós partilhámos isso há 2 episódios atrás, que era, se eu tivesse a começar hoje, o que é que eu faria? Aí demos uma versão de como é que se poderia corrigir essa situação do carro. Sim. Não é? Olha, o último grande erro que eu tinha aqui para falar é um misto entre financeiro e escolhas de vida, vá. Passado 3, 4 anos de ter começado a trabalhar, acho que devia ter, eu já ia para Angola algumas vezes, acho que de facto devia ter tido a coragem de mudar a minha vida para Angola. Na altura nós estávamos a começar a namorar, acho que podíamos sair dos dois, não é? Nessa altura, falámos sobre isso algumas vezes e não fomos, por várias razões. E acho que se tivéssemos ido, de facto, estaríamos numa posição mais confortável hoje, se calhar já teríamos voltado e pronto, e estaríamos, se calhar a nossa conta bancária estaria um bocadinho mais recheada. Sim, mas eu acho que é importante explicar porque é que não... Acho que na altura, se me recordo, foi porque eu tinha acabado de comprar a casa, gostava muito e continuo a gostar muito de Lisboa, gosto muito da minha vida cá, em Portugal, e foi um bocado por medo também, porque eu estava bem onde estava e então, lá está, a tal questão da mudança por prazer e por dor, não é? Exatamente. Eu não sentia dor, não é? Estava bem, e o prazer que eu via não era, se calhar, suficientemente forte que me fizesse mudar. Ok, bom. Sim, eu fiz essa pergunta mesmo por causa disso, porque eu acredito que a maior parte das pessoas não muda por medo, não é? Ou seja, não porque não seja uma escolha inteligente e uma decisão importante. Sim, não é que não saiba isso, exatamente, não é? Mas o medo leva a que a pessoa paralise, leva a que a pessoa não tome as decisões que deve tomar no momento, não é? E isto faz-me sempre lembrar a questão do, ok, mesmo no tema da literacia financeira, que é, ok, eu decidi que agora vou fazer um curso ou vou dedicar algum tempo, algum recurso à minha vida financeira, mas depois, por medo, não começo a investir. Por medo, não entra numa consultoria. Por medo, não faz imensa coisa e depois arrepende-se, não é? Porque o tempo passa, pode ir por um caminho bom na mesma, mas a verdade é como tu dizes, que é, poderíamos estar muito melhor se não tivesse havido esse medo de fazer a mudança, não é? Tinha sido até uma coisa mais inteligente e hoje que estamos no caminho para a liberdade financeira, teria contribuído muito mais rápido, muito mais, e certamente não estávamos a falar de 2035, estávamos a falar provavelmente de alguns anos, exatamente, alguns anos mais cedo. E portanto eu acho que esse medo acaba por minar um bocado as possibilidades, não é? Ou seja, o upside de tomar uma boa decisão no rumo dos objetivos, não é? Sim. Eu gostava de partilhar que é, quando estava na faculdade, eu deparei-me com um livro que é o Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Okay? Aquele livro cor-de-rosa que anda para aí, não é? Ou roxo. Roxo, está ali. Não, havia a nossa discussão se era lilás, se era roxo, se era... É lilás. Mas sim, eu deparei-me com esse livro e eu comecei a lê-lo e achei muito pesado. Eu arrependo de não ter insistido no livro, porque a verdade é que isto foi em 2009 e se tu tivesse insistido nele, eu tenho a certeza absoluta que eu hoje estaria muito melhor, porque eu acredito muito que o fator diferenciador é a inteligência emocional. Não é a inteligência, o QI, não é aquela inteligência padrão de identificar coisas e coisas. A inteligência emocional eu acho que é o fator mais importante quando nós falamos de relações humanas, quando falamos de finanças, quando falamos de tudo, não é? E portanto, se eu tivesse insistido nisso, provavelmente eu hoje seria um especialista em inteligência emocional. E estamos cada vez mais a falar disso neste momento e certamente poderia ter ajudado mais pessoas na minha jornada, não é? Portanto, foi um livro que eu tive nas mãos, eu tive Deram-te essa oportunidade, exatamente, né? Surgiu a oportunidade, boa, bem dito, mas eu não aproveitei, não é? E portanto eu arrependo-me disso. E hoje em dia, cada vez que me surge uma oportunidade, isso levou a que eu aproveitasse mais, não é? Que eu pegasse, que eu não pensasse muito e insistisse mais, não é? Ok.
Certo. E portanto... Porque às vezes a verdade é isso, é as oportunidades passam-nos à frente, né? Exatamente. E nós não sabemos agarrar, não é? Sim. Mas de facto fazer essa avaliação nem sempre é fácil, nem sempre Não é. percebemos quando é que é uma oportunidade para agarrar ou não. Sim, É. mas aí é que está, eu acho que é uma questão de feeling também, porque imagina, estava a falar na semana passada com um amigo nosso que compra e vende casas, não é? E ele, basicamente, ele dizia que houve casos em que ele precisou de vender mais rápido. A quem é que ele recorreu? Recorreu a pessoas que conhecia, a amigos, não é? Pessoas que tinham dito que se ele precisasse de alguma coisa, emprestavam dinheiro. E ele recorreu a essas pessoas e ia vender as casas a um preço abaixo do mercado. E a verdade é que as pessoas não quiseram aproveitar essa oportunidade. Pois. No momento em que surgiu a oportunidade, toda a gente tinha uma desculpa para não comprar. Pois. E o que é que acontece? Ele não conseguiu vender na altura e depois, quando foi vender com uma margem tipo, brutal. Pois. E depois, quando contou a essas pessoas, Podia ter comprado, sei quê. tinha sido eu, né? Eu dei-te a oportunidade. Sim. Tu provavelmente achaste que eu te estava a enganar Yeah. ou que se eu te estava a dar a oportunidade é porque havia alguma coisa de errado. Eu acho que nós temos que perder este estigma, não é? De que se alguém nos está a dar alguma coisa é porque alguma coisa está errado Sim, na é coisa, verdade. não é? Sim. E às vezes simplesmente é uma grande Se oportunidade. calhar é por causa daquela frase que ouvimos muito, que é quando a esmola é muita, o cego desconfia. Exato. Eu acredito que todos essas citações, Os ditados os populares. ditados, têm uma origem nobre, Uhum. mas depois ao longo do tempo vão sendo distorcidas e vão ficando assim, tipo, parece uma coisa má. Certo. Mas provavelmente se nós formos à origem desse ditado, nós vamos ver que não tinha nada a ver com Com aquilo que não nós receber, aceitámos, exatamente, pois. tipo, se alguma coisa é muito boa, então não deves aceitar. Deve ter uma origem diferente, não é? Por exemplo, coisas como, nós estamos a ouvir um ditado... Mal e parcamente. Exatamente, Yeah. mal e parcamente. Toda a gente Este é o acha que é ditado. mal e porcamente. Eu achava que era mal e porcamente. Exatamente, não é? Ou seja, foi distorcido ao longo do tempo, Sim. ficou tipo mal e porcamente. Yeah. Não é? Sim. Ou seja, e na sua origem mal e parcamente. Sim, faz muito mais sentido. Sim, Não é? sim, é verdade. Mas boa, dito isto, o que é que eu queria deixar aqui como recado? Acho que já partilhamos todos os nossos erros, não é? Como eu disse, hoje, dia 24, vamos ter uma live com o Jorge Coutinho para lançar o projeto que nós estamos aqui a falar e no qual eu estou a trabalhar desde que me despedi e portanto eu convido-vos para estar connosco e certamente será pelo menos eu estou muito feliz com o que estamos a fazer e será certamente uma coisa boa para acrescentar àquilo que é o nosso movimento de literacia financeira e também para trazer uma oportunidade, não é? Uma oportunidade às pessoas para poderem dar o passo e poderem fazer diferente. Sim, Não é? sim, estejam lá a ver, vai Boa. valer a pena. Boa. Olha, se estás no Spotify, se estás numa plataforma a ouvir-nos, não te esqueças de seguir, de colocar aí, carregar aí no botão, não é? Se estiveres no YouTube e chegaste até aqui, obrigado. Mete gosto, subscreve o canal, ativa o sininho, partilha e envia isto para o máximo de pessoas possível e vamos fazer com que outras pessoas não cometam os mesmos erros que nós, não é? Sim, que aprendam com os nossos erros. Boa. E é isso, beijinhos Abraços. e muitos palhaços. Tchau. Tchau!